vive em harmonia com o pecado. Se você consegue estabelecer com ele a política da boa vizinhança, pode ficar aqui do meu lado que você não me incomoda tanto assim. É isso que eu quero trabalhar aqui nessa noite. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo João. E nós vamos trabalhar a partir do capítulo 3 de 1 João. Algo aqui muito, mas muito importante para a nossa vida, esse entendimento sobre o pecado. Você não é um cristão se você curte o pecado. Eu quero pensar em algo aqui para trazer como uma ilustração para nós, para termos uma ideia bem interessante para desenvolver o nosso pensamento. Eu quero chamar um exemplo do mundo esportivo. E eu estava contando essa mensagem e tenho colocado para vocês no esboço. Uma das coisas que me chamou bastante atenção na minha reflexão, uma coisa bastante impressionante, é quando você olha para a carreira de alguns atletas profissionais, em especial aqui na realidade brasileira, a carreira do jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. É algo impressionante como ele foi muito bem sucedido na sua carreira, como ele realmente ele foi um sucesso por onde ele passou, e ele teve a oportunidade de jogar nas principais equipes de futebol do mundo. E com um detalhe muito curioso, ele foi bem sucedido e ídolo em todos os clubes que jogou, e teve a oportunidade de jogar com as camisas ou defendendo as camisas dos principais rivais dos países por onde ele passou. Ele teve a oportunidade de jogar tanto no Barcelona como no Real Madrid. Ele foi para a Itália e jogou na Inter de Milão e jogou no Milan. E ele veio para o Brasil, jogou no Corinthians e jogou na seleção brasileira. Ok? Então, a ideia aqui é que ele conseguiu trabalhar essa questão dos rivais e sair de uma realidade para outra, de uma realidade para outra. É interessante quando você olha, por exemplo, na questão do Corinthians e do Brasil, né? Quando você não é corintiano, você é corintiano, não é assim? Né? É o restante do Brasil contra o Corinthians. Mas a ideia é que aonde ele passou, ele foi bem seguido. Mas dá para você imaginar, por exemplo, o desconforto que era no torcedor de um time ver ele usando a camisa do seu rival? Aquele que torcia para aquele atleta, de repente ver ele usando a camisa do outro rival e brilhando no outro time, né? Fazendo sucesso, se dando bem, sendo campeão. Como que isso podia causar um incômodo? Mas, paixões à parte, algo precisa ser entendido, né? Que uma vez que ele tinha trocado de camisa, agora tinha que ser fiel àquela realidade, àquele time. Não adianta você chamar de cristão se você não entender que você já trocou de time. Chamar-se cristão implica entender que você faz parte de um outro time agora. Você joga num outro time. E é uma coisa tão equivalente como vestir uma nova camisa. É dizer que agora você tem novos votos de compromisso. Compromissos de fidelidade com aquela nova realidade. Quando você põe um novo uniforme, você deve ser fiel a isso. Então, quando você diz que está jogando no time de Deus, que faz parte do time de Deus, e você é cristão agora, está usando a camisa desse time, o pecado, para alguém que se diz cristão, é uma forma estranha de traição. Pecado na realidade do cristão é traição. Ou seja, equivale a se enfileirar junto com Satanás uma rebelião direta contra Deus. Mesmo que você diga que está no time de Deus. Pecado agora, na minha vida que sou cristão, não é simplesmente um ato de deslize, não é simplesmente um erro que eu cometo por ser imperfeito, ou é um tropeço que eu tenho na minha vida porque existem pontos cegos no meu viver. Estar em pecado é estar em rebelião contra Deus, é me entrincheirar com o inimigo. É fazer um ponto. É jogar contra o time que eu declaro fidelidade. É interessante isso. Não importa realmente se você está assistindo. A pergunta para você que é a seguinte: de que lado você está jogando? Em outras palavras, se você é cristão, você não pode amar o pecado. Você não é cristão se ama o pecado. Se sente bem com o pecado. Quando eu trago essa ideia de vestir uma camisa, a gente parte do pressuposto que nós estamos numa batalha, num confronto, numa disputa, num jogo. Quando eu vou para a Bíblia, na primeira carta de João, João usa um outro exemplo.
ele quer trazer um pouco mais desse entendimento quando ele coloca a ideia de família. Então, João vai desenvolver para nós aqui o conceito de família. Vai usar a imagem da família para a gente poder entender essa ideia de estar no pecado, não ser compatível com a realidade de ser um cristão. Segundo ele escreve no capítulo 3, então vá para o capítulo 3 aí. João é muito claro quando diz que alguns são filhos de Deus. Deus é pai daqueles que fazem parte da sua família, que vivem de acordo com essa realidade. E João diz mais, outros são filhos do diabo. Pertencem a Satanás e fazem parte da sua família. São duas essas palavras. Então, uma forma de determinar que família você pertence é considerar o quanto nós investimos nossas ações no pecado, o quanto nós caminhamos no pecado. E olha o que o apóstolo João diz em 1 João 3, versículo 1 até o versículo 10. Vou ler para você. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. E assim mesmo, e todo aquele que pratica o pecado também transmite a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele faz um contraponto daquele que está se limpando e aquele que está se sujando, o que procura se purificar e que caminha indo no pecado. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, nisto são conhecidos, aqui está evidente a forma como lida com o pecado: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por essa palavra. João divide muito bem aqui em relação a como se lida com o pecado, aqueles que são família de Deus e que são família do diabo. Quem é filho de Deus e filho do diabo. Vamos pensar como se caracteriza essas famílias aqui. Primeiro, o pecado é a especialidade do diabo, é a especialidade dele. Desde o jardim do Éden, Satanás vai ocupando o seu tempo em espalhar o pecado no mundo. Aliás, tem que pensar bem aqui, antes da fundação do mundo, ele já estava trabalhando desse jeito. Porque lá em Apocalipse diz, e ele aparece como o chamado dragão, ele é a figura que seduz 1/3 dos anjos dos céus. E na descrição de Apocalipse diz que o dragão, com a sua cauda, ele derrubou, ele provocou a queda, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos de Deus. Desde o céu, ele está desvirtuando pessoas para se posicionar contra Deus. E ele vem no jardim do Éden, ele trabalha para que o pecado chegue ao mundo. E ele vai desenvolvendo o pecado, trabalhando o pecado de tal maneira que ele chega a um momento com tanta força, que é o capítulo 6 de Gênesis, que há aquela declaração que Deus se arrependeu de ter feito homem na terra. Então ele ia acabar com tudo por causa do pecado. Porque era de todo mal o desígnio do coração do homem. Isso é obra de Satanás, é próprio dele. Ele é especialista nisso. Então, ele desenvolve esse tipo de coisa. Ele trabalha, ele se dedica por toda a história a espalhar o pecado. Essa é a obra dele. Qual a obra de Satanás? Espalhar o pecado. Fazer o homem errar o alvo. Fazer o homem perder o seu rumo. Fazer o homem se desvirtuar no seu caminho. Mas eliminar o pecado é propósito de Cristo. Enquanto Satanás está plantando o pecado, Jesus vem arrancando ele fora. Olha o que diz aqui o versículo 5, no texto que a gente acabou de ler.
Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 8. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Esse é o propósito de Jesus. Satanás se plantou, mas ele vem atrás arrancando o pecado. O versículo 8 diz mais: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, então, se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ele vem para acabar com isso. O propósito de Jesus é arrancar o pecado. Então existe uma luta aqui. Um quer espalhar o pecado do mundo e o outro vem com o propósito de tirar o pecado do mundo. João Batista, quando ele está lá pregando a palavra no Rio Jordão, e ele vê Jesus pela primeira vez, ele faz uma declaração maravilhosa sobre Jesus, falando sobre a obra de Jesus, sobre o propósito da vida dele. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele carregou os nossos pecados no mundo. Ele pagou por eles. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos livres. Satanás não pode mais nos acusar pelo pecado, porque o pecado foi removido. Volta no capítulo 1 de 1 João, no versículo 7. Vai falar sobre essa obra que ele realizou na nossa vida. Diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é a obra de Jesus. Então, peraí, vamos pensar aqui qual é a missão de cada uma dessas figuras históricas aqui. Satanás é uma figura histórica, né? Assim como Cristo é uma figura histórica. Os dois estão interferindo na história. Os dois são agentes ativos na história. E um estabelece a sua família e o outro também. Porque por crer em Jesus, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, essas duas figuras históricas estão trabalhando. Satanás entrou na história para espalhar o pecado. Ele foi lá seduzir Eva, enganar Eva para que ela cometesse pecado contra Deus. E a partir de Adão e Eva, ele vem então trabalhando o coração do homem. Ele vem plantando o coração do homem. Ele vem alimentando o coração do homem para fazer o erro, para cair no erro. Ele provoca o erro. Enquanto Jesus vai trabalhando para consertar isso. João diz o seguinte: esses dois polos eu entendo como duas famílias. Duas famílias. Tal pai, tal filho. Quem procede desse jeito é filho do diabo. Quem procede desse jeito é filho de Deus. Mas o que é o fator determinante do procedimento de um do outro? É como lidam com o pecado. Como eu lido com esse assunto? É um assunto só. É um tema só. E aí eu pego o pecado e eu posso aplicar em qualquer realidade da minha vida. Como que o pecado se relaciona com o meu tempo, como o pecado está envolvido no meu dinheiro, como o pecado está envolvido no meu relacionamento, como o pecado está envolvido nas minhas escolhas. Ou seja, a forma como eu lido com esse tema estabelece aqui que família eu faço parte. É isso que João está dizendo. Por causa dos pecados que foram apagados, aquele que está em Cristo não pode mais ser contado entre os filhos do diabo. Para você ter uma ideia aqui, pensando agora na teologia, todas as pessoas que nascem no mundo, nascem em uma família. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Nascem em uma família. Se é uma família bem ajustada ou desajustada, não importa. Mas que nasce no contexto de família. Ele pode ser até ser dado em doação para uma outra família, ou ir para uma instituição, mas ele nasce numa família. Então nós já fechamos isso. Então, todo indivíduo que nasce, ele nasce em uma família. Então ele recebe a herança genética de um grupo familiar. Ele recebe aquela herança
que fica muito evidente nos seus traços físicos, fica muito evidente na sua formação, fica muito evidente na sua construção, quando você olha, nossa, parece tanto com fulano, parece tanto com Beltrano. É da nossa família. No pecado acontece a mesma coisa. Todo homem que nasce, naturalmente nasce na família do diabo. Essa é a notícia chata. Todo nascimento natural coloca o homem nessa família. Porque naturalmente nascemos pecadores na essência. Então, meu querido, mesmo você que passou pela salvação, você já fez parte dessa família, sabia? Você pode dar glória a Deus porque saiu dela? Porque essa gente foi contada no seu nascimento, ele nasceu ali. Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Nasci em pecado e agora a minha tendência é viver em pecado. Então, naturalmente, todo homem nasce na família do diabo. Filho do diabo. Como é que ele troca de família aqui? Só tem um jeito. Adoção. Só pela adoção. Naturalmente você nasce num grupo. Quando você cresce, você é exposto à mensagem da salvação e quando ela transforma o seu viver, você é feito filho de Deus por adoção. Deus te adota como filho. Ele escolhe você dessa realidade e te leva para uma outra realidade. Amém? Amém. É só você não está feliz com isso? Você é filho adotivo. Você vem agora fazer parte da família de Deus e a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão. Interessante isso? Isso aqui é pensando o que a Bíblia fala sobre isso. Aí sabe o que acontece? Uma vez que se estabelece uma nova identidade, ou não, permanece na identidade antiga, uma coisa a gente tem que fechar aqui. Você faz o que você é. Simples assim. Você faz o que você é. Se permanece na família do diabo, é o pecado que vai reinar. Se está na família de Deus, é uma outra coisa que vai reinar na sua vida. Algo diferente vai acontecer. A Bíblia diz que há dois tipos de pessoas: servos de Satanás e servos de Deus. É uma camisa ou outra, meu querido. Não tem nem termo aqui, não tem uma terceira via. E a forma de identificar quem é de quem, que camisa você está usando, é o papel que o pecado ocupa na sua vida. Vamos ver uma coisa aqui interessante. Primeiro, o pecado caracteriza os filhos de Satanás. O pecado é uma marca registrada deles. Olha, 1 João 3,8. Olha o que diz. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. É isso que João estabelece na nossa conversa aqui. O apóstolo Paulo é bem taxativo, o apóstolo João é bem taxativo nisso, que esse tipo de postura de vida, tá? Esse caminhar no pecado, deixa muito claro que família você faz parte. E não foi só João que falou isso. Jesus falou com muita veemência sobre isso em João, capítulo 8, versículo 44. Vamos lá ver o Evangelho de João? João desenvolve tão bem esse tema que até no Evangelho ele trabalhou isso. João 8, 44. Mas agora João nos coloca aqui palavras do próprio Jesus. Eu quero encorajar você depois de estudar todos os textos que estão aqui nesse esboço. Esse é um estudo muito interessante sobre o pecado. Aqui é Jesus que está dizendo, tá? Olha como Jesus começa o discurso dele. Vamos lá? Vamos ler só a primeira sentença aí? Vamos junto, vamos lá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ai, falou aí. Jesus começa a envolver esse assunto. Você imagina? Jesus está lá ensinando e tal, e aí aqueles outros, nós somos filhos de Abraão, nós somos isso, aquilo, nós seguimos o Senhor, e aí Jesus fala, vamos com essa conversa aqui. Vocês são do diabo, que é o vosso pai. E ele justifica. Como ele justifica? Sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todo mentiroso é filho de quem? Do pai da mentira. Assim. O que o apóstolo João está fazendo aqui? Ele está construindo alguns conceitos, que é para que você olhe para a realidade do pecado e leve isso a sério. E trabalhe isso com sinceridade. Agora, uma coisa que é muito interessante, que aqueles que estão aqui, e é engraçado que a Bíblia diz assim, que aquele que vive pecando, e diz que não, aliás, aquele que diz que não peca, não, eu não peco, eu estou certo, a Bíblia diz assim o seguinte, ele diz que Deus é mentiroso. Mentiroso é ele. Mas a gente precisa reconhecer que ele está no pecado e se render. Porque rendendo, ele parte com a outra realidade com outra família. Aí o segundo ponto é interessante: o poder do pecado dos filhos de Deus é interrompido. Aqui o pecado está estabelecido como um poder, como um governo sobre a sua vida. Aquilo que te governa é o que te move, mesmo contra a vontade. Mesmo contra a vontade. Você já fez alguma coisa contra a vontade? Quem já fez alguma coisa contra a vontade? Eu não queria fazer, mas eu fiz. Exemplo, acordar cedo para trabalhar. Por favor, quando já fizemos? Eu já não acredito que eu tenho que trabalhar hoje. Me chamaram, me convocaram, hora extra, plantão, não sei. Por quê? Existe um governo, um poder sobre você que força você a fazer aquilo que você não quer. Sobre os filhos do diabo, o pecado não é uma opção, gente. Eu não estou falando aqui que o cidadão está nessa condição aqui por opção. Ele escolheu essa filiação, não. Ele é forçado a fazer isso porque existe um poder que governa sobre ele e comanda os seus desejos e ele não tem controle. E ele tem que caminhar nisso. Quando há uma conversão genuína, uma transformação de vida, esse poder é interrompido. Você pode falar isso com isso? Glória a Deus. Esse poder é interrompido. Quando fomos resgatados da família de Satanás e fomos adotados da família de Deus, a nossa relação com o pecado muda. Pois o poder do pecado é interrompido. Romanos 6,6. Anda um pouquinho aí, mais um livro para frente. 2 livros para frente, por favor. O poder do pecado é interrompido. Sabendo isso, que foi Cristo crucificado, e que foi crucificado com ele o nosso velho homem, que estava lá no pecado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Eu deixei de ser escravo de um poder maior que dominava sobre mim, sobre algo que trabalhava sobre os meus desejos, que era inclusive incontrolável. Gente que fala mentira é incontrolável. Gente que fica dando desculpa porque é incontrolável. Gente que está preso em qualquer tipo de domínio, seja ele do corpo, da mente, das ações, e a pessoa diz: olha, isso é incontrolável para mim. Eu não quero comer, mas eu como, eu não quero beber, mas eu bebo, eu não quero ir lá, mas eu vou. Olha, eu até acho a música feia, mas na hora que eu vejo, já começa a mexer. Eu não me controlo. Quando eu venho para cá, eu já passo a ter controle. Se eu quiser, eu pego, se eu não quiser, eu não pego. Se eu quiser, eu vou, se eu não quiser, eu não vou. Aí que está o segredo do Evangelho. Foi da liberdade que ele nos libertou. Ele nos fez livres. E agora, o pecado é uma opção, não é mais um domínio. Amém? Eu posso até cair, mas eu caio por opção. Não porque eu sou dominado mais. Curioso isso daqui. O poder do pecado interrompido. Então, em seu lugar, um novo homem, que é morto com o pecado, ele se estabelece vivo para Deus. Vamos ver aqui o versículo 11 ao versículo 14, mesmo capítulo 6 aí de Romanos. Assim também vós, consideráveis os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, meu irmão, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Ele não fala isso para o mundo, porque o mundo não tem condição de lutar contra isso. O homem natural não consegue. Não adianta pegar o homem natural e falar na rua: rapaz, luta com isso, luta contra esse vício, luta contra essa mentira, luta contra essa imoralidade, luta contra essa preguiça. Não tem jeito, porque ela é
um cristão, posso dizer, lute. Não permita que a mentira reine na sua vida. Não permita que o pecado reine na sua vida. Não permita que o engano reine na sua vida. Porque você tem poder de Deus em você para vencer. Amém? Porque na hora que está em vós, o que está? É isso que João fala. Essa aqui não é uma palavra que fica contando sete Deus, que diabo, não é essa ideia. Aí dá para dizer que você, que não foi filho de diabo, Deus é filho de Deus, você tem a opção de nunca mais voltar para aquilo lá. Só volta se você quiser. Só fica lá se você quiser. E aí eu estou dizendo, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isso é lindo. Olha o versículo 14. Vamos ler todos juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? É lindo isso. Esse mover da tua realidade. Então daqui para frente, não vale mais dar desculpa do tipo, pastor, eu estou humano, meu carro, sabe como é que é? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fácil, eu sei. Mas você não é mais escravo desse, não está mais sob domínio desse poder, você tem uma missão na vida. Você pode trocar o canal da televisão, você pode desligar o canal, você não precisa entrar naquele site. Nossa, mas é irresistível. E daí? É com os outros, para mim não é. Porque a Bíblia diz que não vou ser tentado por nenhuma tentação que não seja humana. E eu vou ter condição de resistir. E junto com a tentação, Deus vai prover para mim um escape. Amém? Amém? Sempre tem um escape. Não adianta, não tem como mais o pecado me encurralar. Para dizer que eu não tenho saída. Eu tenho saída. Eu tenho saída. Eu tenho opção. Aí, por que isso pode acontecer na minha vida? Porque eu faço a minha nova obediência. O cristão possui um novo princípio controlador da vida, que não é mais o pecado. Ele vive uma nova obediência agora. Ele é guiado, não pelo pecado, mas sim pelo Espírito. Porque o fruto do Espírito de Deus está sendo gerado em mim. E aí, o que acontece? O fruto do Espírito é alegria, amor, paz. Eu estou tendo essas coisas dentro de mim. Eu tenho amor. Então, quer dizer, eu não preciso ficar provando os amores do mundo para me sentir completo, porque tendo o Espírito, o amor de Deus já está em mim. Amém? Já está em mim. Tem gente que sai em relacionamentos aí para provar amores, para experimentar amores, e vai tentando achar amor, não acha amor em lugar nenhum. Da mesma maneira, a alegria. Tem gente que precisa o tempo todo estar indo para uma festa, está indo para uma balada, está num encontro, tem que ter um churrasco, tem que ter um come mais, tem que ter um bebe mais, tem que ter um rir mais, tem que ter alguma coisa. Ele tem que estar pulando, movendo o corpo, suando, não sei, ele tem que fazer alguma coisa para ficar alegre. E quando aquilo acaba, a música acaba, a festa acaba, a comida acaba. Você se sente naquela síndrome do Zeca Pagodinho? Ele fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha. Sobrou para mim um bagaço da laranja. Estou triste de novo. Eu só vou estar feliz na outra festa. Só vou estar feliz no outro encontro. Só vou estar feliz na outra rave. Eu só vou estar feliz na outra balada. Só vou estar feliz no outro casamento. Desde que assim. Que gostoso, né? Porque o casamento, nossa, que alegria. A gente come, a gente bebe, a gente dança, a gente soa. Ai, como é bom. Eu só sou alegre nesses momentos. Se eu tenho Espírito Santo, eu sou alegre, amém, irmãos? Eu não preciso de festa para ficar alegre. Eu faço festa na minha casa. Eu estou tão bobo esses tempos que eu estou assistindo desenho animado e estou dando risada, dando glória a Deus. Tem umas coisas que é muito legal. Eu assisti um filme ontem com a Nicole. Nicole está aqui hoje, não está porque a Nicole está doentinha, está tomando remédio e tal. Então a gente ia no médico, foi na sexta-feira. Então antes da gente ir no médico, ela tinha assistido um filme e ela falou assim, pai, vem assistir comigo, que é um filme de beisebol. Para quem está nos visitando aqui hoje, eu tenho um programa de beisebol aqui no bairro. E nessa semana chegou com toda a mocidade cristã evangélica. Sei lá quantas pessoas chegaram lá, mais 50, 60. Estavam jogando beisebol com a gente lá. Ela falou assim, mas vem assistir o filme. E eu sentei com ela para assistir o filme de beisebol.
Nossa, eu me senti tão abençoado aqui, tinha algumas coisas que aconteciam, eu ficava pouco. Mas eu, puxa vida, desenho animado e está me preenchendo. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma alegria, qualquer pequena fagulha vira uma fogueira. Amém? Amém. Precisa soprar demais e não pegar fogo? Já tem alegria? Tenho paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é mais o pecado que me governa agora, essas coisas estão operando em mim. É isso que o cristão tem do diferencial do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai ter toda a autoridade. Não deixe mais que o pecado reine sobre você. O pecado na sua vida tem que ser apenas um erro de percurso. Vou dizer uma expressão meio feia aqui na quarta-feira, mas eu preciso usar de novo aqui para você entender o que é o pecado na vida do cristão. Pecado na vida do cristão daqui para frente tem que ser igual pisar no cocô. Ok? Você já viu essa experiência aqui? Por favor, quantos já viram essa experiência aqui? Todo mundo? Ok? Você está seguindo o seu caminho? Ou você está por aí procurando cocô para pisar? Não é esse o propósito da sua vida, não é verdade? Você está seguindo o seu caminho, mas de vez em quando não acontece? Aparece. Qual que é a tua reação quando você pisa no cocô? Ai, que alegria! É assim? Não. Você fica revoltado, você sai assim, e vai procurar logo um lugar para limpar, para resolver. E ó, você não entra em casa com aquilo, não é verdade? Essa é a tua atitude. Limpar, jogar fora, bater a mangueira aqui. Pronto, vai tudo acabar. Essa deve ser a minha postura, porque aquilo não faz parte mais do meu alvo, pode até estar no meu caminho, mas no dia que eu me der com aquele problema, aquilo para mim é tão repugnante, como essa experiência, que eu quero me livrar daquilo, eu quero me livrar do cheiro, do resquício, e eu fico olhando assim para ver se tem alguma sorte. Eu vou jogar fora. Simples assim. Depois que a tua vida fica igual ao cocô, não vem reclamar comigo, não. Deixa isso lá fora, limpa esse negócio. Não é isso não. Essa é mais uma mentira. Abre aí 1 João, capítulo 2. O pecado agora é incompatível com a sua nova identidade cristã. Olha aí, ó. 1 João, eu quero desafiar você a ler 1 João, ok? 1 João 2, 4 a 6. 1 João 2, 4 a 6. Eu fico dando esse exemplo, eu vou instigando a sua criatividade, né? Então, para um pouquinho. 2, 4 a 6. Olha isso, 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que interessante. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele. Você pula para ele andar, irmãos. Pecado agora é erro de percurso. E repugnante. E que imediatamente eu quero me livrar dele. Aí vem mas todo mundo não peca? Peca. Desse jeito que eu estou dizendo. Tem uns que tornam o pecado seu alvo e tem outros que o pecado aparece no caminho. E ele tem uma postura diferente. O que importa aqui não é se cai ou não cai no pecado, mas é como você lida com o pecado. Olha o que João está dizendo a partir do versículo 6, do capítulo 3 aí. Alguém sua Bíblia aberta. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não torna o pecado um estilo de vida. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Eu posso até pecar, eu posso até errar, mas eu não devo pecar, não. Não deve ser esse o meu proceder, não. Eu vivo tentando acertar. É esse o meu desafio de vida agora. O apóstolo Paulo escreve o seguinte para a igreja: quem roubava, não rouba mais. Antes trabalho, para ter o que quer.
Aquele de mentia, não minta mais. Por quê? Ele sabe que você está chegando como novo no Evangelho e agora você tem que aprender hábitos novos, não sabe de uma coisa. Agora você trabalha para conquistar o teu, agora você fale a verdade, agora você caminha desejando e procurando acertar. E toda vez que você errar, aquilo é um incômodo de se tratar daquilo. Agora tem gente não, que gosta de andar no pecado, que gosta de ver daquele jeito, que estabelece a sua vida daquele formato. Ele até arquiteta como é que ele faz a coisa errada para dar certo. Eu sei que se fizer desse jeito, dá certo. Eu sei que ficar uma maracutaiazinha aqui, um rolinho ali, sabe? Eu sei que eu posso passar por baixo dos panos disso daqui e ninguém pega. E aí, interessante, ainda se gaba disso e conta para os outros e ensina como é que faz. Não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha. Até propaga. Tem gente que até se sente o tal. Se sente o esperto. Como que a gente sabe a diferença então? Quem é família de quem? Tanto cristão como não cristãos pecam diariamente. Tem problema com pecado. Ambos lutam com maus hábitos, com padrões de fraqueza e fracasso. Mas é preciso considerar como cada um reage como pecado. Aí eu quero pegar uma história que você vai muito bem e ilustrar para você qual é a diferença entre o cristão e o não cristão em relação ao pecado. É bem conhecida a história do filho pródigo. Guarda lá comigo então em Lucas 15, de 11 a 24, para a gente encerrar a mensagem dessa noite. Olha, isso aqui vai dar um debate durante a semana. Vai ser gostoso trabalhar isso aqui durante a semana. Lucas 15, de 11 a 24. A história é bastante conhecida. Eu vou ler rapidamente, depois eu vou aplicar aqui 3 princípios que fazem diferença entre o cristão e o não cristão em relação ao pecado. Lucas 15, de 11 a 24, é a história do filho pródigo. E continua, Jesus contando a história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, me dá parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Aí você imagina o que fizeram com isso. Jogo, imoralidade, maus negócios, farra, festa, não importa. Ele gastou dinheiro. Acabou com o dinheiro. Depois de ter consumido tudo, aconteceu aquilo que ele não esperava, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Por que você lembra que essa é uma história de judeu? E judeu não comia porco. Imagina cuidar de porco. Tá? Isso aqui é um extremo da humilhação que está passando. Ali desejava ele fartar-se da alfarrobas que os porcos comem. Você viu comida de porco, querido? Você já viu lavagem de porco? Hã? Se alguém não viu lavagem de porco, por exemplo, fim de feira, aqueles latões de lixo de feira, tem muita gente que recolhe aquilo para poder levar para tratar porco. Tá? Comida de porco é resto de comida que não presta para mais ninguém. Ali desejávamos fartar daquele tipo de comida. Porque os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, o porco não ia dar nem a comida do porco para ele. Se você não tem direito a um tequinho do X-lavagem do porco, está feito, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele está honrando o filho, agora está restituindo o filho, está reposicionando ele no seu lugar. Trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, é festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo.
Ou melhor, vou parar aqui. Tem começado a usar até o 24, né? Eu quero pegar aqui 3 princípios que fazem diferença entre o cristão e o não cristão em relação ao pecado. Quem é filho de Deus e quem não é. Primeira coisa, quem é filho de Deus tem aversão ao pecado. Ele pode até cometer o pecado, mas ele tem aversão ao pecado. O cristão que está morto por pecado vive para Cristo, quando peca, logo percebe que o pecado não lhe cai bem. Olha que está aí no versículo 17. Então, caindo em si, quando estava no meio da lavagem de porco, no fundo do poço, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O cristão pode até pecar, mas na hora que ele cai, ele percebe que não lhe cabe bem. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é lugar para gente como eu estar. Isso não é lugar para um homem como eu estar. Isso não é situação para o homem de Deus aceitar. Não é lugar para mim aqui. Primeira coisa que o cristão tem é aversão. Não importa a categoria de pecado que ele possa viver. Ele tem que sentir aversão. Ele não pode se sentir bem. Ele não pode gostar daquilo. Ele não pode curtir aquilo. Quando o pecado tem que cair em si, tem que cair a ficha. Ele não pode sentir a vontade do pecado. Ele não alimenta um crescente amor pelo pecado, mas com o passar do tempo ele odeia isso. Quem é de Deus, se cai no pecado, tem nojo. Pode até experimentar, mas tem nojo. Pode até passar por lá, mas tem nojo. A aversão tem que aparecer. Pode aparecer. O problema é só ver. Então você não pode gostar. Não cabe aqui aquele dito popular do tipo: já que eu estou no inferno, vamos abraçar o capítulo. Não serve, não. Não, estou aqui, estou fora. Estou saindo disso. Tem que achar uma saída. Eu tenho que encontrar um escape. Eu tenho que ter aversão aqui. Tem que cair em si. Segunda coisa. O cristão genuíno, quando ele cai no pecado, ele passa pela experiência do arrependimento. O cristão, quando cai em si, experimenta o pesar, o nojo, a ânsia, a aversão ao pecado, logo se arrepende e abandona o pecado. Olha que diz os versículos 18 a 20. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O que ele fez? Ele não fala só no remorso, tomou atitude, levantou-se e foi o pai. Arrependimento. Filho, deixa eu colocar uma coisa para você. E eu vou dizer, de palavra por palavra está aqui. Arrepender-se não é apenas se sentir mal. Ah, pastor, eu estou me sentindo mal do que eu estou fazendo, viu? Arrependimento não é só se sentir mal. Arrependimento não é meramente admitir o erro. E também não é só confessar a culpa. E tem muita gente aí que se sente mal, até admite o erro e confessa a culpa. Tem. Olha, o que tem mais hoje em dia aí é bandido confessando pecado, sabia? O que mais tem? Você viu esse programa policial? A polícia pega o cidadão, o cara na parede e fala: alô, doutor, o que você fez lá? O que diz, doutor? Roubei aquilo, aquilo, outro. O cara fala muito, mas nem perguntar para eles. Já fiz isso, falei aquilo. A questão aqui não é se sentiu mal, se entendeu que está errado e confessou a culpa. Se ele vai voltar a praticar outro, e outro, e outro, e outro. Arrependimento é muito mais que isso. Arrependimento é renunciar ao comportamento pecaminoso e caminhar de volta para o Pai e comprometer-se a viver em obediência autêntica. Olha João 8:11. Arrependimento é como nós estamos errados, estamos errados. Ih, gente, está certo. Quem fala que eu estou errado, está certo. Eu até converso, mas se não abandonar o pecado, não adianta nada. Não adianta nada. É uma coisa, eu tenho a minha vida conjugal com a minha esposa, aí eu entro numa aventura fora do meu casamento. Aí de repente eu caio assim: nossa, eu estou errado. Concordo que isso eu estou errado.
Pode até quer confessar, viu? Mas você vai largar lá e fala, não, você não vai tocando as luzes. Alto lá. Conversa é essa? Espera aí. 8:11. 8:11. Você vai lembrar dessa história. Você era uma mulher arrastada para Jesus, pega em flagrante adultério, queriam condenar a mulher, estava na lei, podia ser apedrejada, todo mundo já com pedra na mão. O que é que tudo isso nós vamos fazer? Nós vamos matar, quer sangue no olho, vamos acabar. Jesus diz: olha, é o seguinte, vocês querem fazer justiça? Então quem não tem pecado, ele atira a primeira pedra. E ele vai pegar chão e foi lá escrever no chão. Não sei que Jesus estava escrevendo no chão. Aí foi lá escrevendo no dicionário. Um por um foram embora. Eu pergunto, você tinha alguém aqui naquela reunião que não tinha pecado? Tinha alguém não? Tinha um. Não tinha um? Só o que estava escrevendo no chão, ele pegou na pedra? Quando ele levantou, ele olhou para o lado, todo mundo foi embora e falou assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Não vejo nenhum, senhor. Aí eu fiz o versículo 11. 8:11. Jesus disse: mulher, quem são os acusadores? Ninguém te condenou? Olha aqueles nomes. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu. Nem eu. Nem eu tampouco te condeno. Mas olha o que ele disse para ela: vai e não peques mais. Arrependimento é pesar, é reconhecer erro, é confessar, mas só é completo quando há abandono do pecado. Pecado confessado e abandonado é perdoado. Amém? Vamos repetir essa fórmula aqui? Pecado confessado e abandonado é perdoado. Se eu não abandonar, alto lá, eu estou dentro dele ainda. Isso é um problema. E por último, isso aqui é maravilhoso para mim. Admoestação. Uma palavra meio estranha aqui, que às vezes você está acostumado. Escreva isso, que é a caneta, puxão de orelha. Admoestação. O que é isso? Nenhum cristão pode, em última análise, prosperar no pecado. Se você é de Deus, você não vai prosperar no pecado, sabe? Preciso dizer isso para você. Se você abrir um negócio, você está fazendo errado, está dando certo, se prepara, você vai falir. Do pastor, misericórdia, vai falir! Porque você não pode prosperar no pecado, você vai até crescer um pouco, e ó, se prepara, porque quanto maior o dom. É melhor quebrar com um pouco agora do que quebrar com muito lá na frente. Mas que vai quebrar, não é quebrar. Se você é de Deus, você não prospera no pecado. Não prospera. Não existe prosperidade no pecado para quem é de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma regra aqui. Deus, na sua grandiosa bondade, meu filho, se recusa a permitir que os seus filhos sintam a vontade no meio da rebelião. Então, assim como a fome ajudou o filho pródigo a chegar no fundo do poço, cair em si, por que o menino não caiu em si na história? Por que ele caiu em si? Acabou o dinheiro, gente. Você não viu a história dele? Ele não pegou dinheiro? Ele se arrependeu quando ele falou para o pai? Você acha que ele não ofendeu o pai com aquela conversa? Me dá aqui o teu dinheiro, tu está vivo ali, vem dessa casa e me dá. Não ficou nem um pouco preocupado. Na hora que o pai deu dinheiro na mão dele, ficou nem aí. Você acha que quando ele saiu gastando dinheiro? A cada noite ele voltava, a conta ia acabando, ele ia dando seu jeitinho. Quando ele bateu no fundo do poço, aí ele acordou. Aprenda uma coisa com Deus agora: se tu é de Deus e você está prosperando no pecado, te prepara que Deus vai te jogar no buraco. E olha, não estou lançando maldição sobre você, não. Isso aqui é bênção, tá? Isso aqui é uma palavra abençoada. Está cheio de amor essa palavra. Você está me vendo no meu dente, mas está cheio de amor. Tomara que você quebre. Tomara que você se arrebente. Para você cair na real. Porque é bom. Porque foi só quando ele bateu no fundo do poço que ele lembrou que ele não era um miserável. Que ele lembrou que ele não era um lixo de gente. Que ele lembrou que ele não era porco. Que ele era filho de um homem rico. Que ele percebeu o quanto que era dele, o tamanho da sua herança, o tamanho do seu poder, o tamanho da paz que tinha na sua casa.
É isso que eu sei que você sinta quando você bater no fundo do poço, para você lembrar de onde você veio, de quem você é, de quem você é filho, de que família você pertence. Porque na hora que você bater lá no fundo do poço, você aprende. Isso é administração. Ele amorosamente vai se valer. Olha o que Deus vai se valer para te buscar de volta. Tudo quanto é circunstância, todas as oportunidades, toda dificuldade e toda correção para ajudar você a chegar ao arrependimento e deixar o pecado. Amém? Amém. Último texto, Hebreus 12, 7 a 11. Esse estudo é maravilhoso. Olha, leva para casa, compartilha com as pessoas, lê, estuda de novo. Eu fiquei muito empolgado quando eu li isso daqui. Olha que lindo, gente. Que declaração de amor maravilhosa. Você já declarou seu amor para os seus filhos? Você viu como é que marido e mulher declaram amor? Vamos pensar assim, se a gente tivesse um objeto para ilustrar o nosso amor para a esposa, o que seria bom para você usar? Vamos lá, quem pode me ajudar aí? Ô Gilberto, se eu quisesse levar algum objeto para ilustrar o meu amor para a esposa, o que você me consideraria? Eu levaria o quê? Esse povo aqui é muito consumista, falar de joias. Flores, o Gilberto é aqui para levar flores. Para levar flores para declarar o meu amor. Não, já que eu levaria para declarar o meu amor? Um objeto para ilustrar. Um relógio. Um relógio. Olha, o que você levaria ali? Chocolate. Né? Vamos ver, as mulheres querem dizer que quem podia levar assim? Nossa, isso aqui me faria entender o seu amor. Um anel. Joia, levar para a gente dar foto. Hã? Bala de pescar, não sei. Olha, gente. Sapato, olha, gente. Você viu que tem gosto para tudo, né? Olha, se eu for declarar o meu amor para minha esposa, gostei da ideia do Gilberto lá, eu vou declarar o meu amor para ela com um buquê de rosa. Um buquê de flor, bonito, gostei. Só que Deus ele declara o seu amor por nós aqui, irmãos. E olha que maravilhoso. E ele traz a ilustração na mão para mostrar. Sabe com quem Deus quer dizer que nos ama? Com um chinelo Raider na mão. Olha lá, vamos lá. Hebreus 12, 7 a 11. É assim que ele mostra que ama os seus filhos. Chinelão Raider na mão aqui. De 7 a 11. Isso aqui é para você nunca mais esquecer. Vou lembrar você. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participante, logo não sois bastardos e não filhos. Mas se estáis sem correção, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito, no momento não parece motivo de alegria. Meu filho, eu estou com raiva na mão aqui, mas só para dizer que eu te amo. Não é motivo de alegria, mas tristeza. Aos demais, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. É esse chinelão que me faz andar direito. Nós vamos chegar lá em casa, vou pegar o chinelo para dizer para mim quanto eu amo. É assim que Deus ilustra o seu amor. Querido, eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus disciplina os seus porque Ele te ama demais para deixar você permanecer no pecado. Amém? O verdadeiro cristão não consegue continuar numa trajetória ininterrupta no pecado, pois na sua vida tem que ter uma evidência de genuína aversão contra o pecado, de genuíno arrependimento do pecado, de genuína admoestação. Deus tem que falar com você sempre. Se você está dando errado e Deus não fala contigo, abre o olho. Agora, se fala com você, se te incomoda, fica feliz, porque Ele te ama e quer consertar o teu viver. Amém? Vamos ficar aqui, eu quero orar por você.